Vamos começar? Fica aqui, a gente vai chamar o nosso primeiro convidado. Ele não foi citado antes de propósito, porque ele é uma personalidade brasiliense, como disse a doutora Calcin. Muitas pessoas vieram aqui para ouvi-lo. É uma honra muito grande para todos nós começar o nosso evento convidando o Frei Vicente Volker para nos falar a respeito da dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho. Um bom dia para todas e todos. Como amanhã estava cheio de surpresas, eu também fui surpreendido alguns tempo atrás com um convite que eu jamais esperava para iniciar um dia tão importante como este, com tantos temas importantes que os senhores vão tratar no dia de hoje. E o meu tema é, dentro da linha da espiritualidade, refletir um pouco a questão das relações humanas e dentro da vida das religiões e do mundo. Então, gostaria de iniciar esta minha reflexão dizendo que eu parto do princípio que espiritualidade e religião não são a mesma coisa, certo? A espiritualidade sempre vem de dentro da pessoa, e quando outra pessoa se encontra com a mesma energia, forma um grupo, e a partir deste grupo, cada grupo humano precisa se organizar, e essa organização, então, a gente chama de religião. E o viés que me foi colocado para frisar um pouco mais seria, então, o viés de uma religião chamada cristianismo. Também porque, embora que eu conheça um pouco as religiões comparadas, mas eu não sou nenhum mestre e que possa assim, aprofundar esse assunto sobre outras religiões. As religiões todas sempre são expressão de um momento histórico da evolução humana. Elas não vêm fora da hora e elas também não vêm fora de um contexto. Então, todas as religiões têm seu espaço e seu tempo. E assim, o cristianismo veio num determinado tempo, num determinado espaço, no Ocidente, que hoje chamamos de Ocidente, e dentro de uma evolução de outras religiões anteriores a ele. E penso que o cristianismo deu uma grande contribuição para a evolução humana. Porque se é humano até então, já começava, porque nada é abrupto, né? Então vinha vindo, mas não tinha uma expressão forte. Até então, o ser humano se sentia submisso à realidade física, à natureza, e, como não entendia nada da energia cósmica, também submisso a espíritos. Mas o ser humano, até então, era um ser humano submetido. Quando no cristianismo se constrói a fé,
de que o ser humano é habitado por Deus, para quem não é cristão, mas eu acho que todo mundo já deve ter lido algum trecho da Bíblia, o centro do Novo Testamento é que que Deus se encarnou em Jesus. Ou seja, Deus se encarna. Ou seja, o absoluto está presente na pessoa. Esta é uma novidade na evolução humana que cria e que é a base para uma autonomia que é ímpar. Então, a grande contribuição do cristianismo para a evolução humana foi este fato, este reconhecimento, para alguns, esta ideologia que seja, mas inquestionável, no Ocidente, e cada vez mais também nos países orientais, a autonomia humana é hoje um fato. É verdade que essa autonomia ainda não se expressa plenamente em todos os seres humanos. Mas todos, ao menos assim, geral, sabem que o ideal humano é ser autônomo. Eu sou eu. Isto, às vezes, fica atingido ou por questões psíquicas da pessoa, que ela não consegue lidar com a autonomia, e aí já temos até nomes para esse tipo de doença psíquica, que hoje consideramos doença, aquilo que 2, 3 mil anos atrás era absolutamente comum. Ou então, se não for psíquico, às vezes são questões físicas, o PNE estão aí para dizer que não são em todos os aspectos físicos autônomos, ou então, grande parte do Ocidente, a autonomia é tolhida a partir da economia. E não faz nem 150 anos, faz 150 anos, que começamos a dar um grande passo onde, neste aspecto econômico, a mulher virou autônoma. Porque não esqueçamos que até 150 anos atrás, nenhuma mulher tinha autonomia da vida. Ela sempre dependia de algum homem para sustentá-la, porque ela era tida como incapaz de encaminhar-se autonomamente. Mas esta autonomia também não chegou ainda no seu ápice, ainda está a caminho. Eu trabalho no Ministério Público da União, na escola, e fizemos lá uma estatística, e é interessante que a autonomia da mulher se dá nos trabalhos de menor renda, depois ela se iguala com o homem nas chefias operacionais, e a partir disto ela cai vertiginosamente. Ou seja, a mulher no campo de trabalho ainda não tem nenhuma, com raras exceções, não tem nenhuma participação na área política e decisiva. É muito baixa aí a presença da mulher. Ou seja, o cristianismo ainda não pegou totalmente.
ainda tem muito a ser entendido desta mensagem que Deus está presente em toda a pessoa humana. E como ele já foi apresentado como Frei, então sabem que eu sou da hierarquia da Igreja Católica, e nós, como Igreja Católica, que nós não somos religião cristã. Religião cristã é muito maior do que a Igreja, é um grupo dentro do cristianismo. Mas o nosso grupo, até hoje, faz a discriminação total, absoluta. Padre sou eu, a senhora, com toda a sua capacidade, jamais, ao menos por enquanto. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o cristianismo nos traz a ideia de que Deus se encarna no ser humano e o ser humano, portanto, é chamado a autonomia, a própria Igreja nega isto historicamente. Então, também, como o Calucci já disse, eu também não sou fanático religioso, tá? Também sei muito bem as críticas que a gente tem que fazer às práticas religiosas. Mas isso não diminui a ideia que está por trás disso. E que vai levar ainda mais um tempo até realmente ser presença geral. Uma outra ideia fundamental do cristianismo, confirmado como dogma da Igreja. Dogma é uma espécie de artigo de uma Constituição. Então, é constitucional do cristianismo. E é também único, é que a autoridade maior, ou seja, o absoluto, não é uma pessoa. São 3 pessoas em um só Deus. Isto faz com que o cristianismo coloca como centro de toda a existência que a pessoa autônoma só se realiza em relação. A plenitude, o absoluto, portanto, é a relação. Ou seja, no caso dos senhores, o bem comum. Então, aí nós estamos 2000 anos atrasados. Porque esta ideia até hoje não pegou. Ela existe como princípio, mas na prática não está sendo exercido. Podem ver que todas as questões de quebra social são tratadas normalmente com violência, com submissão, com exclusão e não com comunhão. Esta ideia de comunhão entre as pessoas não pegou ainda. Talvez não pode ser implantado, porque enquanto a pessoa não é autônoma, como ela vai ser comunhão? Comunhão só pode existir entre pessoas livres, autônomas. No matrimônio, onde um fica submisso ao outro, quer dizer, um autônomo, outro não vai ter comunhão. Vai ter, de maior ou menor grau, uma relação de escravo. Escravatura. Então, comunhão só pode existir entre iguais. Iguais nos seus direitos, na sua competência e na sua autonomia. E talvez por isso digo, como nós estávamos muito ainda sem autonomia individual, pessoal, não fomos capazes de criar esta comunhão.
E aí estamos dentro do nosso tema. As relações de trabalho não são de comunhão. Não conseguem ser de comunhão. Porque ainda não se trata de iguais. Ainda se trata de uma relação de poder e não uma relação de comunhão. E isso os senhores não vão mudar. Mas os senhores podem encaminhar para. E eu estou começando a desconfiar que esta questão vai ser encaminhada muito antes que nós esperamos. Da comunhão. E não porque somos eticamente melhorados, não. Por pura e simples necessidade. Esses tempos atrás, por motivos especiais, eu estava participando, não, mas envolvido na questão da Adidas, que fechou todas as suas fábricas na China, agora só produz os seus produtos na Alemanha mesmo. E por quê? Porque é muito mais barato produzir todo automaticamente com robôs do que pagar o salário de fome na China. Hoje, a automação consegue ser mais barata do que os países que têm a mão de obra mais barata do planeta. Então, já nós vamos nos enfrentar com um novo problema. Nós vamos precisar nos unir enquanto empregado e empregador, porque se os dois não se unirem, os dois vão perder. Porque nós estamos numa fase semelhante ao início da industrialização. No início, os artesãos brigavam contra a máquina a vapor. Mas ela engoliu eles, queira sim, queira não. E por mais que achamos que isso é um absurdo e que isso é fantasia, não é. Nós estamos às portas de que a maioria dos trabalhos poderão ser realizados por máquinas e computadores. Já existem os computadores que pensam melhor do que o senhor. Eles não são criativos como o senhor, mas pensam melhor do que o senhor. Então, isto vai criar uma necessária revolução no mundo do trabalho, porque o trabalho não pode ser mais ligado à produção industrial, à produção de material, à produção de subsistências. Isso as máquinas daqui a um pouco vão fazer. Pode ser durar 20, 30 anos, 40 anos, eu não vou ver mais isso, mas os seus filhos com certeza vão ver. Queira sim, queira não. Então, primeiro precisamos repensar e redefinir o que é trabalho. Trabalho é produzir para ganhar o sustento. O trabalho é uma atividade humana onde o ser humano se coloca enquanto, na linguagem cristã nossa, enquanto filho de Deus. Portanto, quando a senhora diz que se está se aposentando para se dedicar à espiritualidade, a senhora não está deixando o mundo do trabalho. É um trabalho enorme, posso lhes garantir, porque eu tenho experiência de 50 anos nesse trabalho.
É um trabalho enorme desenvolver espiritualidade. É um trabalho enorme estabelecer relações humanas. É um trabalho enorme viver a vida de uma maneira que se planifique, que não é apenas vegetativa como uma planta, mas consciente na maneira como o ser humano pode vivê-la. Viver conscientemente é um trabalho enorme. E são poucos que vivem conscientemente. Então, eu pergunto aos senhores, para garantir o seu pão, aqui foi hoje, né, pai para filho, filha para pai e tal, para garantir o pão dos seus filhos e netos que vão querer ser advogados de trabalho, que advogados de trabalho eles vão ser? Com certeza, totalmente diferente dos senhores. Porque a briga entre patrão e empregado vai acabar. Porque os dois vão se juntar já contra esta tal da automatização. Então, o novo viés da justiça, onde vai entrar muito, é nesse sentido, como garantir a vida da pessoa que não tem mais trabalho no sistema antigo. Então, como esta máquina que vai pensar no meu lugar, como ela vai me pagar, me garantir, porque não precisa ser nem dinheiro, me garantir a minha sobrevivência digna para eu poder me dedicar ao meu trabalho, que é viver conscientemente, aproveitar que eu sou um ser consciente e somos, por enquanto, pelo nós conhecemos, os únicos seres com consciência, e a máquina, por mais que ela possa avançar o passo para a consciência, talvez daqui 10 mil anos. Mas até lá, a consciência ainda vai ser privilégio do ser humano. A ética, não. A ética, a máquina vai resolver. A máquina vai nos dizer, tem que ser isso, assim, assim, assim. Né? Questão de corrupção, essas coisas vão desaparecer, porque a máquina vai controlar tudo isso. Então, isso não é mais o viés de futuro. Agora, o viés de futuro, a dicotomia, onde vai nascer o conflito e vai ser o grande conflito, vai ser entre a máquina e a consciência humana. É ali que é o viés. E para nós não termos surpresas no futuro, é sempre bom começar cedo. Os senhores sabem, quanto antes os senhores têm o seu caso na mão com todos os detalhes, tanto mais chance os senhores têm de resolver aquele problema na justiça. Quando dorme no ponto e na última hora vai correndo, não vai acordar, não, é meio perigoso. Então, eu penso que não é importante, porque as religiões todas também não estão preparadas para esse passo. Elas repetem a sociedade. Mas, então, é importante que espiritualidade, e daí pode ser com as duas ideias força que o cristianismo trouxe, que é autonomia e comunhão, que ainda não estão harmonizados, que nós possamos avançar. Então, eu nos convido a ser menos religiosos,
mais abertos a novas formas de encarar a situação e tentar descobrir como conciliar autonomia com comunhão. Princípios já presentes, trazidos por uma religião, tudo bem, mas isso não importa. Mas princípios presentes e que vão nos desafiar neste século e no próximo século. Não tem como. E aí, uma crítica minha, desculpem, mas eu sou educador, a minha formação toda é educação e psicologia. Os nossos sistemas educacionais, inclusive, para não dizer especificamente, a formação jurídica, eu disse, eu trabalho na Escola Superior do Ministério Público da União. Então, eu sei o que estou falando. Como é complicado fazer alguma atividade com os membros públicos da União para pensarem fora da caixinha da lei. Mas é complicadíssimo. Isso é bobagem, isso não precisa, tal. Deste jeito, a área jurídica vai ficar a retranca do processo. Os senhores, com esta forma, não vão acompanhar o processo que está ocorrendo aqui. Os senhores estão se instalando numa torre de marfim e essa torre vai ser derrubada mais cedo ou mais tarde, porque todos os muros do mundo foram derrubados. A única que sobrou foi a de China e que é hoje um passeio turístico. Não faz sentido nenhum. Então, a mesma crítica que eu faço à minha religião católica, eu também faço à instituição jurídica. Nós todos não estamos olhando para frente. Nós todos não estamos nos baseando no essencial, que, ao meu ver, como eu já disse 2 vezes, é autonomia e comunhão, e estamos nos defendendo em coisas menores, que daqui um pouco os seus netos vão rir dos senhores, mas como este povo ficou tentando resolver esses problemas, que é problema nenhum. Vão olhar para a nossa época como nós olhamos para a época da escravatura, da Idade Média, não sei o quê, que não faz mais sentido nenhum. Então, as coisas, mais uma vez, a religião, todas as instituições se realizam dentro do tempo e do espaço. E o tempo e o espaço está num momento revolucionário, de mudança radical. A industrialização só foi uma preparação. Ela não é a grande virada. Ela vai ser o início da virada. A grande virada virá agora, onde, de repente, o trabalho humano, que durante 30 mil anos, sei lá quantos mil anos, era a base das relações, não vai ser mais a base das relações. E aí, desculpe que parece que eu estou falando assim, como ET, fora do tempo, do espaço. Os senhores têm amanhã já... Os senhores têm amanhã já tantos processos para resolver, audiência, não sei quantas coisas. O meu convite para os senhores é constituírem grupos,
façam esse trabalho. Tem que ser feito. O dia de hoje precisa das suas respostas. Mas comecem a constituir grupos que pensam o amanhã, que pensam daqui 20 anos, 30 anos. Não repitam o erro das igrejas, que todas elas ou corram atrás muito rapidamente, ou vão falir. Todas elas, inclusive a minha. Ou nós realmente nos preparamos para este novo momento da humanidade, ou nós vamos falir. E aí, a responsabilidade é sua e minha, que ficamos sentados aqui sem pensar. Preocupados, no meu caso, o que vou falar na missa de domingo? E no caso dos senhores, como vou ganhar o próximo processo? Isto não é ter consciência. Isto é não ter autonomia. Isto é estar dependente de um momento, com medo de pensar diferente, garantindo o hoje. Consciência é outra coisa. Consciência é realmente enxergar a direção. E a direção, sem dúvida, vai além do material, além do psíquico, vai no caminho energético ou chamado espiritual. Então, convido as associações, principalmente, de constituir grupos de trabalho que não se dedicam como vou resolver o problema criado agora com a reforma tributária, que eu reconheço é um problema absurdo. Né? Estamos voltando com novos nomes ao tempo da escravatura. Mas tudo bem, mas isso também é só um momento. Daqui 30 anos já vamos estar em outra vez em outra posição. Então, essas coisas precisam ser resolvidas, sim. Mas essas coisas pequenas não podem nos distrair das grandes questões. Obrigado.